companhia da atriz Simone Spoladori. Prazer tê-la aqui no Divã Prazer. Cultural. E parabenizar por essa estreia maravilhosa na semana passada do espetáculo Tempo e a Sala, aqui no Fiojão Sede Centro. Né? E vocês já vinham de uma estreia, na verdade, né? Foram 2 dias, lá no Festival de Curitiba, em que vocês abriram. Então, eu queria que você começasse falando dessa emoção. Eu sei que foi um projeto muito batalhado por vocês. Sim. Né? E de lá, dessa estreia no Festival de Curitiba. Né? Foi realmente emocionante, assim, fazia 10 anos que eu não fazia teatro, e a gente foi apresentar justamente no Guairinha, que foi onde eu fiz a minha primeira peça profissional, em 97, que era uma montagem curitibana do Menomale, do Juca de Oliveira. Então, pra mim, foi assim, voltar no tempo, sabe? E eu fiz balé também no Teatro Guaíra, em Curitiba. Então, eu frequentei muito aqueles teatros na infância. Então, eu lembrar de todos as sensações que eu tinha, nossa, de ficar horas e horas na coxia esperando a hora de entrar em cena, né? O barulhinho da afinação dos instrumentos, os figurinos, o brilho dos figurinos, foi assim, foi muito lindo estar lá. E como é que foi a tua aproximação dessa personagem? Eu costumo dizer que essa personagem é uma personagem bem arquetípica, eu sigo muito Jung, né? Então ela simboliza um espírito de época, né? E também toda uma história da mulher na sociedade, né? Queria que você falasse um pouco da Marie, como é que você chegou a conceber essa personagem psicologicamente. Sim, sabe que eu não pensei muito assim na psicologia dela não, Sim. porque eu entendo muito bem a Maria, assim, eu entendo essa sensação que ela tem de ir se apagando e essa luta que ela vive com o masculino. Acho que é uma coisa que todas nós mulheres a gente reconhece isso diariamente, sabe? A gente conhece muito bem essa personagem, eu acho. Então, na verdade, eu nunca parei muito para pensar nela em termos psicológicos, sabe? De definir, ela é assim. Eu não pensei muito, eu acho que muito na relação com o texto mesmo e de uma maneira mais intuitiva. Porque eu acho que pra mim, né, pode ser que eu esteja errada, mas tem momentos das cenas, assim, que é um realismo fantástico, né? Sim, é um realismo. Então foge pra um lugar... Tem falas que eu não conseguia dizer de uma maneira psicológica, sabe? Eu tinha que ir pra um lugar meio do sonho, do onírico, pra conseguir dizer aquelas coisas. E aí, então, acho que eu fui indo por esse caminho, muito do intuitivo, daquilo que aquilo me tocava pessoalmente, da minha história pessoal também, sabe? Então, mas sem pensar muito em termos psicológicos, eu acho. E era a primeira vez que você se aproximava da obra do Boto Strauss ou você já tinha tido um contato com essa obra? Eu assisti essa peça há 20 anos em Curitiba, que o Leandro Daniel foi o primeiro espetáculo profissional do Leandro Daniel, que é o diretor, e do Rodrigo Ferranini, inclusive, também. E eu vi essa peça lá. E na época, o Celso Nunes deu um curso de Boto Strauss lá no Goethe de Curitiba. E eu e a Adriana fizemos esse curso. Então ficou muito na memória pra mim. Eu me lembro muito das atrizes que o Celso mostrou naquela época. Não foi aquele espetáculo Grande e Pequeno com a Renata Sorra? Não, era esse aqui, o Tempo Mas era a Passado. direção do Celso Nunes? Não, era a direção do Marcelo Macchioro, um diretor curitibano. Não, e o da Renata Sorra eu não assisti. Eu não lembro que ano que ela fez, você lembra? 1985, eu estava pesquisando um pouquinho. Não dava pra ter visto. Sim, claro. Mas foi uma peça que também projetou muito ela, né? Sim, né? Porque era um autor desconhecido aqui. Se eu não me engano, não foi a primeira. Eu acho que foi o primeiro espetáculo que a Renata Sorra produziu, eu acho. Exatamente. Né? Acho que foi bem importante na vida dela mesmo. Eu me lembro disso. Sim. E uma coisa interessante, eu estava vendo da tua personagem, que em determinado momento da peça, né? Tanto que a Letícia Spiller faz a participação com a voz em off da Peluna, né? E acredito que ali são as várias vozes, né, na verdade, ali das mulheres que foram, de repente, sujeitas a esse apagamento, né, da cultura. Eu estava me lembrando que na psicanálise também aconteceu isso. O pessoal fala muito do Freud, pai da psicanálise, mas as mães da psicanálise foram as mulheres. Sim. Foram as pacientes dele. No hospital. E começou antes com o Charcot, né? Sim, porque até então os diretores dos hospitais eram homens. Então, quando ele abre a clínica psicanalítica, uma paciente histérica dele chega a ser me hipnotizar. Não me hipnotiza hoje não. Eu quero falar o que estiver passando pela minha cabeça. Então, na verdade, a associação livre do Freud, ele aprendeu com a paciente. Fundamental isso, né? A psicanálise surge desse encontro, na verdade, desse encontro com a mulher. Não só dele. Nossa, é maravilhoso isso. A gente, durante os ensaios, eu já tinha pesquisado, já conhecia bastante aquelas imagens do hospital
psiquiátrico lá do Charcot, aquilo E das técnicas que eram usadas. impressiona muito, ali, me impressiona muito aquilo que aconteceu lá. E eu me lembro que durante os ensaios a gente falou sobre aquilo. E eu acho que, de alguma maneira, isso eu acho que ficou também no espetáculo, né? Pelo menos eu não tinha noção disso, mas quando as pessoas começaram a ver, começaram a falar dessas mulheres em cena, que tem esses... Elas têm os rompantes, e não só as mulheres, os homens também, né? Que tem, talvez a gente tenha ficado com um pouquinho desse material dentro da peça, assim. E isso é muito bonito, eu acredito que a peça também passe isso, de como os homens vão aprendendo com essa maturidade feminina. Isso aconteceu com Freud também. Quase todo paciente dele virou discípulo e depois se tornou psicanalista. O André Salomé foi assim. A Hilda Doolittle, que era poetisa, também. Então a Sabine Spielheim também, que depois levou a psicanálise para a Rússia, né? Então eu acho bacana isso. Como você não acha que a nossa cultura, principalmente hoje em dia, certos conflitos que a gente pareciam resolvidos na década de 80 e 90, com as redes sociais, com a suposta aproximação das aldeias, esses preconceitos mostraram que não pararam, pelo contrário, estão se potencializando mais, porque há uma crise do feminino na sociedade. Com certeza. Agora você não acha também, porque a gente está falando muito do ponto de vista feminino, né? Que essa peça fala sobre isso com certeza, mas eu acho que os homens também vivem essa necessidade de adaptação o tempo todo, porque a gente fala através do personagem feminino, mas de uma questão que é para homens e mulheres, né? Porque os homens também passam por esse processo de apagamento, não é verdade? A gente também, eles se condicionam. todos nós temos que, né, nos adaptar à cultura que a gente está vivendo, né? E a gente se adapta, a gente tenta, a gente rompe, a gente vai lutando com isso tudo, né? A mulher parece que não tem muito medo de duvidar. A dúvida leva a mulher a quebrar os paradigmas sociais. O homem tem medo de duvidar. Você acha que o homem tem mais medo de duvidar? Sim. O homem que fica mais no seguro, assim, pode ser. Agora, outra coisa também que tem falado, assim, por exemplo, sabe naquela cena do Ansgar com a Marie? Que a gente estava conversando muito, que tem uma coisa muito das redes sociais nessa cena. Você não acha? Porque a Marie, ela fica se exibindo pra ele, né? Eu mostro o corpo, eu quero você sensual, porque ela quer alguma coisa dele, ela quer um emprego, ela quer ele, ela quer alguma coisa. E não é isso que as pessoas fazem no Instagram? Sim, o tempo todo se vendendo para conseguir alguma coisa, ou um emprego, ou um date, né? Utilizando o narcisismo para poder ter um ganho, né? Totalmente. Muito interessante. Bom, agora queria falar um pouquinho, se você permitir, dos teus planos, claro, agora peça, teatro, mas como é que está a tua carreira? Porque eu já acompanho a tua carreira há muito tempo, é uma carreira brilhante, né? Quem viu você em Os Maias, não esquece nunca mais, né? Quais outros projetos que você... Eu vou fazer uma série da Globoplay, chama Reencarne, vou começar a gravar no final de maio. Daí tem os dois... A Cidade Invisível está agora passando, né? Na Netflix. Você faz o personagem folclórico da mula sem cabeça, né? Que para mim a Maria é uma mula sem cabeça contemporânea. Sim, exatamente. Porque as crises psíquicas que ela vive, a gente poderia dizer que é uma maneira de ser uma mula sem cabeça. Sim. Né? E aí tem dois filmes que eu fiz, um do Rui Guerra, que chama A Fúria, e um do Júlio Bressani, O Leme do Destino, que acho que o do Júlio deve ser lançado esse ano, e o do Rui ainda não sei quando vai ser lançado. Ok, muito sucesso na tua trajetória, sucesso na temporada. Adorei essa conversa. Eu também gostei muito. Muito bom, obrigada. Que bom, obrigado. Obrigada mesmo. Tchau.